manhã, nessa primeira palavra, que serão duas, né? Uma palavra que tem queimado no nosso coração e que precisamos buscar de Deus, né, a revelação, para que nós possamos ser bem-sucedidos em tudo que nós fazemos. O tema dessa conferência é o rebanho mais precioso, uma conferência de mulheres com alguns homens, que são muito bem-vindos, amém? Com certeza a palavra de Deus é para todos nós, né? Essa apatia, indiferença, que se por acaso há no nosso coração nesse momento, a luz da palavra de Deus, né, não vai encontrar lugar, porque a palavra de Deus, ela é verdadeira. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E é isso que Deus vai fazer nessa manhã, amém? Fala para o Senhor, fala comigo, Deus. Ó Deus, nesta manhã nós invocamos mais uma vez a Tua presença neste lugar. Deus, nós Te louvamos pela Tua palavra que é viva, a palavra do Senhor que é poderosa, a palavra do Senhor que não volta vazia. Ó Deus, que tem um propósito para cada pessoa que está neste lugar. Pai, não é sobre nós, é por nós, e todos nós, ó Deus, viveremos debaixo desse favor, viveremos na abundância do Espírito. É para isso que nós estamos aqui, à luz da Tua palavra. Manifesta-te entre nós, em o nome de Jesus. Temos fome. E como é que é aqui o de baixo? Não está querendo passar? Se alguém puder me ajudar, ou então puder ir passando aí à medida que eu for falando. A palavra do Senhor fala em João, capítulo 10, verso 10. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Nós temos estudado, né? O pastor Luiz também esteve aqui. Fez para usufruir, para fluir, para poder experimentar tudo que Deus tem para nós, para poder fazer uma obra debaixo da vida, debaixo da condução do Espírito, sem medo, sem resistências. Foi para isso que Deus nos criou. E esse texto dança em cada área da nossa vida, né? Nós falamos muito esse texto para evangelismo, né? Quando é o mesmo texto que fala que o nosso inimigo, o diabo, veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E essa vida, ela é em todas as áreas, mais precioso. Se nós queremos dar a eles, né, cuidar desse rebanho e amar, isso que nós vamos falar. E a mulher favorecida, né, o favorecido é aquele que está debaixo do favor de Deus. Mas eu estive pesquisando, 1, 2, 3, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, amém? Então, ao conhecer a palavra, né, ao conhecer a verdade da palavra, o Senhor, Ele abre os nossos olhos. O Senhor arranca a cegueira, o Senhor arranca aquilo que estava pesquisando, alguns dados, algumas estatísticas de pastores. Mas por que isso acontece? Porque nós entramos nessa estatística, mesmo a igreja, porque nos falta conhecimento, nos falta revelação, nos falta nos apropriar de quê? Dessa graça de Deus, nos apropriar dessa verdade, que é o favor de Deus. Então, se eu sei que eu já fui favorecida, se eu sei que Deus já me criou para uma vida abundante, eu não vou entrar nessa pesquisa, não vou entrar nessa estatística. Eu vou viver a vida que Deus propôs para mim. Quantos querem viver essa vida? Amém? Deus nos criou para a liberdade, meus queridos. Deus nos criou para ter uma vida maravilhosa, tremenda. E nós não podemos aceitar, né, esse tipo de coisa na nossa vida. Nós não podemos agir assim. Eu não sei como você está ao chegar aqui, mas de uma coisa eu sei: você não vai sair daqui assim. Em nome de Jesus, porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu quero compartilhar com você hoje, nessa manhã, 3 raízes de enganos. São 3 enganos que nos impedem, que nos afastam do favor de Deus. Apenas 3, mas eu acredito que se nós aplicarmos a palavra nessas 3 raízes de engano, nós vamos vencer e nós vamos andar debaixo do favor de Deus. Amém? Então, a primeira raiz de engano, não está querendo ir de novo, passe aí para mim, por favor. A primeira raiz é a raiz do medo, né? A raiz do medo e da vergonha. É muito comum, infelizmente, às vezes, na igreja mesmo, né, convivendo até com líderes. Nós estamos no Brasil com uma fase
de uma insegurança econômica grande, né? Eu soube que isso não afetou a Igreja Dínamos, graças a Deus, né? Nós estamos debaixo do favor de Deus, né, pastor Dene? Mas muitas igrejas estão, né? Empresas fechando, desemprego, às vezes o prognóstico, né, do nosso país, a questão econômica não tem sido bom. Mas deixa eu dizer, muitas vezes esse medo, ele vem e nos afeta, né? Medo do futuro, medo de perder o emprego, medo, essa insegurança. A mulher, ela é um ser maravilhoso, né? Deus nos criou assim, com essa capacidade de poder coordenar, de poder fazer tanta coisa ao mesmo tempo, né? Ela consegue falar no telefone, fazer a comida, fazer a tarefa do menino, né, não? E fazer as compras, sei lá, pela internet, fazendo tarefa, a gente consegue fazer isso. O Senhor nos fez assim, isso é uma grande bênção de Deus. Mas às vezes as mulheres, elas são acometidas, né, por esse tipo de medo, de ansiedade, justamente por isso, porque por fazer tanta coisa e por ter às vezes que abraçar tantas coisas, ela absorve mais. Então, às vezes, no meu discipulado mesmo, conversando com as pastoras, teve um dia que eu precisei chegar para uma das pastoras, ela não estava bem, e eu perguntei para ela, o que foi? No final da reunião, eu sei que ela veio retratar problemas, né, da rede do marido, discipuladores, nem era algo assim que ela precisava se preocupar em resolver, mas ela já estava muito mal, porque o fulano, o discipulador, tinha caído do pecado, amém, que a gente sente mesmo. Mas nós, esposos de pastores, não podemos assumir, não podemos nos abater com todos os problemas que acontecem, porque é o Senhor que vai à nossa frente, a obra é dele, nós estamos aqui apenas para sermos, né, para conduzir essa obra, não podemos reter. Então o que acontece muitas vezes com a mulher é que ela recebe, ela absorve, né, e essa insegurança, esse medo vem, né, nos aprisionando, vem nos gerando ansiedade, os desafios da obra, né? Às vezes a obra está crescendo e o pastor, eu preciso levantar pastores, eu preciso enviar, eu preciso abrir igrejas, as irmãs precisamos liderar célula, levantar líderes, né? Às vezes você tem uma célula grande, não levantou líder ainda, não tem um líder em treinamento, então são coisas que vêm para poder gerar em nós, né, essa insegurança, e nós precisamos nos guardar. Precisamos conhecer a verdade, precisamos nos apegar à palavra. Muitas solteiras mesmo, não sei aqui, né? Mas em Goiânia tem algumas irmãs que estão com medo de não casar. Eu estou com medo de não casar, porque já 20 e poucos anos, chegando perto dos 30, não é? Ou às vezes 35. Minha querida, o Senhor, Ele te ama. E Ele tem o melhor para você, e o tempo de Deus é perfeito. Às vezes quem está casado fica com medo de separar, com problemas, ou medo do filho desviar, né, o medo da obra não romper, medo de faltar, medo de ser desempregado. Então são tantas coisas que nos acometem. E eu tive pesquisando, tive orando sobre isso. E eu quero dizer uma coisa para você. A base de todo medo é o quê? É o pensamento de que nós não somos amados. A base, vou repetir, de todo medo é o pensamento de que nós não somos amados e que Deus não é bom. Né? Deus não me ama o suficiente para me dar isso, para me conceder isso, para poder me livrar dessa ansiedade, desse medo, dessa insegurança, dessa incerteza. A palavra de Deus fala que o amor, ele é definido no Novo Testamento não como o nosso amor a Deus. Sabia disso? Mas, pelo amor dele por nós, olha o que a Bíblia diz. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, porque Ele nos amou primeiro. Quero te fazer uma pergunta: quando foi que Deus te encontrou? O dia que Deus te achou, você não estava procurando Deus, não. Ele estava procurando você. Ele estava procurando, ele estava querendo te achar. Ele falou, é hoje. Estava testemunhando para o pastor no caso da minha conversão. Foi um processo, na realidade, em 1987, eu, na adolescência, né, 17, 18 anos,
tive uma experiência num culto apenas. Fui num culto, achei jóia, chorei, mas não foi suficiente para eu ter uma experiência de novo nascimento, né, com Deus. E de transformação de vida. Aí eu estava no mundo normalmente, né, e depois ali já na faculdade, com 21 anos, eu vim para São Paulo. Minha irmã morou aqui, meu cunhado especializou aqui em cirurgia plástica, ela fez um curso como enfermeira. Passei um mês de férias aqui. E eu me lembro que aqui, a vida noturna de São Paulo, né, muito famosa, e nós lá em Goiânia, né, em Goiânia nem chega aos pés, né, de tantas oportunidades que tem, muitas coisas diferentes, muitas opções para fazer aqui em São Paulo. Eu me lembro que eu fui no Hollywood Rock, e eu estava num gramado, né, com os amigos, e do meu lado as pessoas bebendo, alguns até usando drogas, e eu estava lá, eu não usava, mas eu convivia com aquelas pessoas. E na hora que eu estava no meio daquele gramado, né, alguma coisa, eu olhei para o céu, olhei para aquelas pessoas bebendo, né, fumando maconha, tudo aquele ambiente ali de show. Eu olhei para o céu e eu ouvi uma voz. E eu falei, o que eu estou fazendo aqui? E ninguém pregou para mim, ninguém falou, não, eu estava no meio de um show de rock. E eu sei que aquele momento ficou marcado no meu coração. E eu fui para Goiânia, a primeira semana que eu estava em Goiânia, né, a Adriana Pinheiro, dona hoje era Catsline, a agência, né, de modelos naquela época, que eu trabalhava com ela, mas hoje ela é pastora do Rema, né, do grupo de dança e de teatro. E ela foi a primeira pessoa que falou de Jesus para mim, me chamou para uma célula. E na primeira semana que eu cheguei em Goiânia, ela me chamou, já tive uma experiência com Deus, né, numa célula. Então eu fico pensando, eu não estava buscando a Deus, eu não estava procurando a Deus, eu não estava nem com problema, mas o Senhor me amou. O Senhor me amou do jeito que eu estava. E a Bíblia fala então que o amor, ele não consiste no seu amor por ele, mas o dele por você. Agora eu entendi que Deus me amou primeiro. Como que eu venço essa raiz do medo? Como que eu venço essa raiz, né, da ansiedade? Essa raiz, esse engano que vem me atormentando, que tira as minhas forças, que me faz enfraquecida, eu não vejo as coisas acontecerem, eu não consigo liderar, ou se eu vou liderar, eu não consigo dar o meu melhor. Como que eu venço o medo, né? Vencemos o medo quando descansamos que somos amados pelo Pai. Quando eu descanso que eu sou amado. A palavra do Senhor fala em 1 João 4, 17 ao 19. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que mantenhamos confiança. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, quando eu conheço esse amor, quando eu tenho experiência com esse amor, mas não é aquela experiência do novo convertido, do primeiro amor apenas. O primeiro amor deve se chamar o eterno amor, né? Aquele amor que você fecha os seus olhos e fala, gente, Deus me ama tanto. Mas tanto, o perfeito amor, o verdadeiro amor lança fora o medo, lança fora a ansiedade, lança fora a insegurança, lança fora toda a resistência, tudo que vem para nos abater, nos resistir, porque o medo, ele te prende, ele não te deixa prosseguir, ele não te deixa frutificar, ele não te deixa cumprir o propósito de Deus. E eu tenho certeza que nessa manhã, cadeias do medo estão sendo quebradas, cadeias de ansiedade, de preocupação, porque o Senhor te ama demais. Amém? Abre a sua Bíblia em Marcos, capítulo 1, verso 9 ao 11. A experiência que Jesus teve ali na ocasião do batismo. Marcos 1, do 9 ao 11. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Amém?
Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. A palavra comprazo, no original grego, significa ser a satisfação de alguém. Ter prazer em. Então, o que o Senhor disse quando Jesus saiu das águas? Tu és o meu filho amado. Em ti eu me comprazo, eu tenho prazer em ti, eu tenho satisfação em ti. Eu te amo, eu quero me manifestar a ti, você é o meu prazer. Foi isso que Deus disse para Jesus. Mas é interessante pensar que Jesus estava começando o seu ministério e que aos 30 anos, na ocasião do batismo, ele não tinha feito nenhum milagre. E depois do batismo, a Bíblia fala também em Mateus 3,17, esse verso, lá em Mateus 4,3, ele é tentado pelo diabo. Mas interessante que sem fazer obra nenhuma, né, sem fazer milagre nenhum, apenas ali, ao sair das águas, ele já ouve uma voz: tu és meu filho amado, em ti eu tenho prazer. Ele não fez nada para ser o amado. Deixa eu te dizer uma coisa para você. Você não é amada porque você lidera uma célula. Deus não te ama porque você pastoreia uma igreja, pastor. Deus não te ama porque você serve aqui no louvor, porque você serve ali no diácono, nos jovens, nas crianças. Deus não te ama porque você vai lá, dá a sua vida e liderar uma célula nas comunidades. Deus te ama simplesmente porque você é o filho amado. Simplesmente porque Ele achou que valia a pena deixar tudo para mandar o seu único filho. Tudo que Ele tinha por causa de você. Então isso é a primeira raiz do engano que tem que cair por terra. Muitas vezes as pessoas têm que se sentir amadas por Deus. Eu tenho que fazer a obra, eu tenho que fazer alguma coisa por Ele, porque afinal de contas Ele fez. Não, você não tem que fazer. Você tem que ser, você apenas é o filho amado. Porque Jesus não tinha feito milagre nenhum, Ele não tinha feito nenhuma obra. E assim também, Deus não nos ama por aquilo que nós podemos fazer. Deus nos ama simplesmente porque somos filhas amadas, favorecidas do Senhor. Você é a satisfação do Senhor, amém? Você é aquele que o Senhor olha para você e fala: eu te amo. Mas no verso 3, pode passar, volta por favor. Aqui a Bíblia diz, lá mais na frente, aqui em Mateus 4,3, eu não coloquei a referência, o diabo chega para Jesus e fala: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Olha, ele estava tentando Jesus numa verdade que ele já tinha ouvido da própria boca de Deus, só que ele esqueceu de um detalhe. Ele não falou: se és filho, manda que essas pedras se transformem em pães. Ele esqueceu de uma palavra muito importante. Ele não falou: se tu és filho amado, transforma essas pedras em pães. Por quê? Porque todas as vezes que o diabo omitir que nós somos amados, quando ele omite que nós somos amados, nós damos lugar ao diabo. E quando nós compreendemos que nós somos o filho amado, nós vencemos o diabo. Quando nós compreendemos que não somos qualquer um, que o Senhor não nos salvou ali no atacado, mas Ele teve um encontro pessoal, com hora marcada, um por um. Você sabe o dia que Deus te encontrou, a hora, pelo menos deveria saber. E meu marido fala assim: eu sei o dia que eu encontrei minha esposa, né? O dia que foi o dia que ele converteu. Na realidade, é uma história, né? Nosso casamento, que a gente tinha namorado no mundo, depois eu preguei para ele, e ele teve uma experiência com Deus. O dia que ele foi numa cela, pastor Dênio, que ele teve uma experiência com Deus, ele conheceu a mim, o pastor Aloysio e Jesus, no mesmo dia. Eu vou te conhecer, esse dia estava marcado lá na agenda do céu, né? Mas é verdade, nós precisamos saber, porque o Senhor marcou um dia para Ele te encontrar, para Ele te achar, para Ele para Ele falar: tu és a minha filha amada, eu tenho prazer demais em você. Tem prazer quando você vai para o quarto orar, sabe, em te adorar, e você me adorar, e eu te encher com o meu amor, eu, falar com você, aquela palavra, aquela doce voz. Esse é o nosso Deus, amém? Mas nós não podemos
desprezar e omitir isso. Nós somos filhos amados. Eu estava nessa semana, viemos de Salvador, que nós fomos para uma reunião da Global Kingdom. Eu, Naor, a gente veio ontem à noite, vamos embora hoje. E eu estava comentando com as irmãs ontem que o meu filho, Lucas, o menor de 7 anos, aconteceu dele bater o narizinho na escola. E antes de vir, levei no médico, mas foi preciso fazer um procedimento, que não é bem cirurgia de corte, eles chamam de redução incruenta, que saiu o ossinho do lugar do nariz, porque bateu com muita força, tinha que tomar uma anestesia, entrar no centro cirúrgico, e o médico só voltar o ossinho para o lugar, colocar um curativo e ir embora. Disse que no outro dia ia para a aula, não ia tomar nem antibiótico, nem ia ficar internado. Eu me informei para ver a necessidade de eu não mais fazer viagem, ficar em Goiânia. Enfim, eu liguei para o meu cunhado, pessoas que eu conhecia. Não, é muito simples, minha filha estava lá, um casal de pastores em casa. Como é muito simples, eu falei, acho que eu vou sentir paz de ir. Só que quando eu chego lá em Salvador, mudou tudo, né? Aí a minha filha fala que o médico foi fazer o procedimento, estava muito difícil de voltar o ossinho, enfim, fez muita força, teve que dormir no hospital, ficou a semana inteira de licença, repouso, sem ir na escola, tomando antibiótico. Falei, nossa, mudou tudo. Mas assim, aquele temor de mãe, né? Aquela ansiedade proporcional ali ao momento, orando a Deus, para Deus guardar, graças a Deus está bem, né? Está em casa, está uma bênção. Mas eu tive um flash, assim, falei, gente, o meu filho teve um probleminha no nariz, que já está em casa, que já está medicado, está tudo bem, e eu estou aqui, longe, com aquele coração apertado de mãe, né? Eu fiquei pensando, como é que não é o coração de Deus? Né? Que mandou, não foi assim, a passeio, não. Ele deu tudo o que ele tinha. O seu único filho, para morrer por você. Esse é o seu valor diante de Deus. Né? Quando nós compreendemos o amor de Deus, nós vencemos. Quando nós compreendemos o amor de Deus, nós nos sentimos tão acolhidos, tão amados, que nós vencemos qualquer coisa. E esse texto de Gálatas 5 também foi uma revelação que Deus me deu. A Bíblia fala, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Eu pensava que a fé que atua pelo amor é o meu amor por Deus. Eu amo tanto esse Deus que eu quero fazer a obra, que eu fico cheia de fé para abrir célula, para entrar nas escolas, para salvar o perdido. Eu pensava que era assim, mas não. Esse amor, a fé que atua pelo amor, não é o meu amor a Deus, mas é o amor dele por nós. Quando nós compreendemos, entendemos que somos amados por Deus, a nossa fé flui livremente. Não tem gigante grande demais. Quando você entende que você é amado de Deus, vem as resistências, você fala, mas o meu amado está comigo. Eu vou abrir essa célula e Deus vai me colocar lá e eu vou ganhar a escola inteira. Eu vou entrar nessa comunidade, portas vão abrir, vai salvar e o Senhor vai libertar. E são famílias inteiras para o Senhor. Sabe, quando nós compreendemos, a fé, ela atua pelo amor. Mas é o amor dele por nós. É um entendimento. Parece uma mensagem simples. Quem não sabe que é amado por Deus aqui? Só o fato de você estar aqui hoje, você sabe que você é amado por Deus. Queridos, mas isso tem implicações profundíssimas na nossa vida. Se você hoje tiver revelação desse amor tão grande, do filho amado, daquele que ele se compraz, daquele que ele tem prazer, que ele não vai deixar cair um fio de cabelo da sua cabeça, que não seja da vontade dele, aquele que cuida dos pequenos detalhes. A sua fé vai ser outra. Você vai transportar montanhas. Você vai enfrentar desafios que você não enfrentava, porque o seu amado está com você. Amém? Então nós conseguimos crer, e a Bíblia fala, em Mateus 13, 45 e 46, que o reino dos céus é semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, fala comigo, uma pérola de grande valor. Ele vendeu tudo que possuía e a comprou. Você sabe quem que é essa pérola de grande valor? Fala, sou eu. Ele achou que valia a pena, né? Negociar à procura de boas pérolas. Você é uma pérola.
Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se não fosse o amor de Deus que tivesse te encontrado e me encontrado, onde nós estaríamos? Pensa aí um pouquinho. Onde nós estaríamos? Eu não sei se eu estaria viva. Se eu estivesse casada, não sei se eu estaria casada. Não sei se teria filhos, né? Pelo curso da vida que a gente levava, antes de conhecer o Senhor, no mundo que nós temos hoje. Então, a Bíblia fala que o Senhor nos achou. E a Bíblia fala também em Mateus, capítulo 7, do 9 ao 11, fala desse cuidado. Ou qual dentre vós é um homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o nosso Pai que nos ama, Pai Celeste que nos ama e que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Quanto mais uma geladeira, um carro, um computador, célula, pastores, igrejas, quanto mais se eu sei dar estou preocupada em levar um presente para o meu filho de 7 anos. Não, mas eu não vou chegar lá sem dar um presente para ele. Como que eu saio e fico 5 dias fora? Não posso. Como é que eu chego lá? Não é porque eu amo demais. Eu quero tanta felicidade dele, porque eu sei que um presente vai fazer muita diferença para ele. Quanto mais o seu pai. Meus amados, quanto mais você tem um pai que te ama demais. Você tem um pai que move céus e terra por você, que te dá tudo, que sabe o que você precisa. A Bíblia fala em Romanos 8:32, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós entregou, porventura não nos dará graciosamente, de graça, não tem que pagar, não tem que ter sacrifício, com ele todas as coisas. Ele não pode te dar um marido, ele não pode te dar um filho, ele não pode te dar o que você precisa. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu testemunho mesmo, porque eu sei que Deus me ama tanto, como Ele ama tanto você, e não tem acepção de pessoas. Quando nós casamos, o Naor ficou 3 anos desempregado. Esse é um testemunho nosso. Deus permitiu, lógico que Ele queria fazer algo, né? Queria gerar algo com isso. E ficamos 3 anos desempregados. Eu tinha me formado em fonoaudiologia, já trabalhava, mas era, sim, o Senhor nos sustentou nesses 3 anos com o emprego de uma recém-formada. E eu lembro de dar passe de ônibus para o Naor procurar emprego, né? Eu lembro de poder sair para trabalhar e às vezes ele ficar em casa porque não tinha. Isso para alguém que acabou de casar, difícil, né? Deus trabalhou muito na nossa vida, mas eu me lembro que eu morei de favor no apartamento de 50 metros do meu pai, como o Naor fala, né? Eu saía da sala, pisava no quarto, pisava na cozinha, pisava no banheiro, voltava para a sala. E nisso o Senhor nos supriu naquele tempo. Mas sabe, que depois daquele momento, daqueles 3 anos, né, de preço pago, e orando, crendo na provisão de Deus, ele entrou numa multinacional. E por 4 anos, todos os meses, ele foi o campeão de vendas daquela multinacional. Todos. Então, todo mês a gente tinha, assim, não dá tempo de contar toda a história, né? A história é muito emocionante, de não ter dinheiro para fazer compra, você ir para o supermercado, comprar as coisas, assim, um de cada. Eu penso, nossa, se eu soubesse o que ia acontecer lá no caixa, eu tinha enchido o carrinho, né? Aí encontramos um irmão e a gente estava, uma das primeiras compras, ele, vocês estão fazendo a primeira compra? Uhum. Não, eu vou pagar para vocês. Pagava a compra. Então, assim, tantas experiências sobrenaturais, de não ter nada para comer em casa, só macarrão. Naquela época podia comer macarrão, né? Que hoje não pode comer macarrão todo dia. Mas naquela época era barato. E chegar a gente assim lá em casa com um enroladinho de queijo, com comida. E eu orava, Senhor, que vontade de comer uma coisa diferente. Deus vinha e trazia. É a bondade de Deus. Mas hoje eu vejo assim, quanta abundância, né? Quanto Deus tem nos dado. E quanto o Senhor tem, o próprio lugar mesmo, o próprio lugar da supervisão, esse lugar de influência. Eu estava falando no carro assim, eu sou lá de Aparecida de Goiânia, nasci na chácara de parteira. Sabe o que é isso? Não foi no hospital, a parteira foi lá e fez o parto. Meu pai foi buscar a parteira a cavalo.
Fai, agora hoje eu estou aqui em São Paulo pregando para vocês. É só Deus mesmo, né? Mas assim, se você parar um pouquinho para ver na sua vida, você vai ver o cuidado de Deus. Você vai ver o Deus gracioso. E a Bíblia fala em 2 Coríntios 5, 14 e 15, pois o amor de Cristo nos constrange. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Deixa eu chamar alguém aqui. Vem aqui, querida. Deixa eu pedir para você dar um exemplo aqui. A Bíblia fala que o amor de Cristo nos constrange. A palavra constranger no original significa pressionar por todos os lados, de maneira que nós não podemos escapar. Me abraça aqui. O amor de Deus é tão grande, Ele nos constrange. E no original fala que o constrange, Ele te cerca de um lado para o outro. Eu quero ir para lá, não consigo. Eu quero ir para lá, não consigo. Para frente, eu não tenho jeito de correr para lugar nenhum, porque eu estou envolvida nesse amor. Esse amor me constrange tanto, 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 tanto. Ele me constrange, Ele me abraça, Ele me cerca, que eu não dou conta de fazer mais nada nessa vida, que não seja mais esse Deus. Obrigada. Esse amor nos constrange, esse amor nos abraça, esse amor nos envolve, esse amor nos cerca. Ele não é que você não dá conta, não é que você é obrigada, que você tem que liderar a célula de criança, que você tem que fazer a obra, você não dá conta de viver para outra coisa mais. Quer dizer uma coisa, você está estragado para qualquer outra coisa que não seja serviço de Deus, porque o amor dele te constrangeu, de uma certa forma que você não dá conta. Você pode até tentar, não, mas eu não dou conta. Eu quero lá, eu quero ficar com ele, eu quero servir, eu quero dar. Eu falo, Deus, o último livro que eu lancei esse ano, né, A Mulher Usada por Deus, eu falo ali, tem alguma coisa melhor nesse mundo do que ser usado por Deus, pastor Nene? Uma experiência? Não tem. Não tem viagem, não tem cruzeiro, não tem dinheiro, não tem joia, não tem nada que seja mais prazeroso do que Deus falar através de você, do que a vida fluir, do que a virtude do Espírito alcançar um perdido, que estava nas drogas, que estava com seus dias, seu futuro já destruído, e esse amor que é de Deus que está em você, alcançar aquela pessoa eternamente ele vai servir ao Senhor. Tem alguma coisa melhor que isso? Então a Bíblia diz que o amor de Deus, ele nos constrange. A raiz do medo é a falta de revelação do amor de Deus. Hoje você vai ter uma experiência com o amor de Deus neste lugar. E você vai lançar fora todo o medo, porque o perfeito amor lança fora o medo. Aqueles que amam, aqueles que são amados por Deus, eles não vivem atemorizados. Essa é a primeira raiz, é assim que nós vencemos. A segunda raiz, do engano, que nos afastam do favor de Deus. A primeira é o medo, que te afasta, a ansiedade, a depressão, a preocupação, a angústia, de não ser suprido. A segunda raiz é a justiça própria. O que é a justiça própria? É eu fazer algo para merecer, eu confiar em mim mesma. Muitos experimentam favor, muitos que não experimentam favor, é porque acham que não merece. Não, eu não mereço ser feliz. Eu não mereço servir a Deus, eu não mereço, porque eu já fiz tanta coisa errada. Meu querido, você realmente não merece, mas foi pela graça de Deus. Nós não podemos trocar nada com Deus. Ou então você achar que Deus vai fazer algo, porque você é quem fez. Exemplo, eu jejuei tanto por essa conferência, agora Deus tem que fazer, porque também eu jejuei. O jejum não é uma troca com Deus. Deus não está, a bênção, o favor de Deus não está à venda. O favor de Deus não é por troca, é de graça. A unção de Deus está aqui porque é de graça, porque Ele ama tanto que Ele quer te alcançar. Ele quer falar com você, Ele quer te encher dessa vida, Ele quer te encher desse favor, dessa verdade, dessa fé. Mas, quando nós jejuamos, é simplesmente porque nós queremos ser mais sensíveis, queremos ouvir. O jejum é para nós, não é para Deus. Mas a justiça própria é uma linha muito fina,
né? Porque muitos acham que merece, porque eu fiz isso, eu vou merecer. Então, aqueles que andam debaixo dessa justiça própria, eles são afastados do favor de Deus, porque Deus não se manifesta. A palavra de Deus fala em Gálatas 5, 4 e 5, de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes, porque nós pelo Espírito aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Quando que nós desligamos de Cristo? Quando que nós decaímos da graça? Quando confiamos em nós mesmos. Confiamos na nossa capacidade. A lei é, você tem que fazer. A graça é, eu já fiz por você. Eu vou multiplicar essa célula por você. Eu vou salvar essas crianças, esses jovens por você. Eu que vou na sua frente, eu vou liderar, eu vou pastorear essa igreja por você. Essa é a graça. A lei eu tenho que fazer, mas a graça eu já fiz por você. Então nós precisamos hoje, mais do que nunca, não é, reconhecer que em nós não habita nenhum. Eu tenho servido a pastora Márcia, né, nós, a pastora Luísa, a pastora Márcia, por 26 anos, desde 1990. E eu compartilho isso. Né, mesmo sendo a discípula que não foi enviada, pelo menos até hoje, né, porque todas já foram. A única que desde o começo está lá, eu sento do lado direito dela nas reuniões. Quem está lá sabe, Solange já viu. Né, nas reuniões, grandes conferências, eu sento na frente. Por quê? Porque eu reconheço que eu preciso mais. Eu não acho que eu tenho. Deixa eu te falar. Você deve fazer o 15º encontro como se fosse o primeiro. Senhor, o que é que o Senhor vai fazer aqui hoje? Sabe qual que é o problema dos que andam na justiça própria? Eu já fiz 10 encontros. Eu já preguei essa palavra. Eu já tenho o esboço. Eu já tenho os exemplos. Eu já tenho o visual. Eu já tenho o manual. Então está fácil. O dia que você agir assim, você perdeu o favor de Deus. Porque Deus não precisa de nós. Deus precisa de quê? Deus precisa de um coração sedento. Deus precisa de um coração que se humilhe e fala, Senhor, se o Senhor não fizer, eu não vou. Como Moisés disse, se a tua presença não for comigo, não me faça subir naquele lugar. Não me faça fazer esse encontro. Não me faça fazer essa conferência. Né? Abre a sua Bíblia em Lucas 18, para nós ilustrarmos aqui à luz da palavra de Deus, um exemplo aqui da justiça própria. Lucas 18, do 9 ao 14. A parábola do fariseu e do publicano. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si, para si mesmo desta forma, ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, se propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa. Fala comigo, justificado. E a Bíblia fala, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Olha, esses são exemplos claros, né, do fariseu e do publicano. O fariseu era aquele correto, o que andava na lei, o que cumpria, que dava o dízimo da hortelã, não é que cumpria cabalmente a lei. Mas a Bíblia diz que esse não entrou no favor de Deus. Por quê? Porque ele confiava em si, confiava na sua capacidade, confiava nos seus méritos. Nós podemos ser pessoas usadas por Deus, mas precisamos ter a humildade de reconhecer que se o Senhor não fizer, nós não podemos fazer. Então a Bíblia fala que o publicano bateu no peito e falou, Senhor, tem misericórdia de mim. Ele nem olhou para cima, a Bíblia fala, nem levantava os olhos, mas batia no peito e falou, Senhor, ser propício a mim, pecador. Por que Jesus não se manifestou aos fariseus, e sim aos pecadores? Você vê o tempo todo ele curando, ele alcançando o pecador, ele comendo com o pecador, ele vivendo com o pecador, porque o pecador está mais perto de Deus.
Está mais perto de Deus do que aquele que acha que tem. Então, a segunda raiz do engano que nos afasta do favor de Deus é a justiça própria. A justiça própria é carne. É a falta de dependência, é confiar em si, confiar na sua experiência, não ande por esse caminho. Você vai alcançar o rebanho mais precioso o dia que você for na dependência de Deus. Senhor, eu vou ganhar aquele povo, mas eu vou abrir a boca, é o Senhor que vai encher. Eu vou pregar no encontro, mas a unção vai vir, porque eu sou apenas um pai, um pó. Eu não sou nada. Não sou, não posso, não tenho. É o Senhor que convence do pecado. O dia que você tiver essa oração, você vai entrar no favor de Deus. Porque o favor de Deus é para aqueles que não são. Porque o favor de Deus não está vindo, o favor de Deus não está, Ele não troca. É para aqueles que dependem, amém? A palavra de Deus fala, Romanos 7,18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Fala comigo, na minha carne, não habita bem nenhum. E depois a Bíblia fala, ali, Romanos 8,8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não podem agradar. O que é a carne? A carne é a confiança em si. É a justiça própria. Sabe, se você tem confiado na sua capacidade, na sua habilidade, hoje é dia de você se arrepender. Hoje é dia de você voltar para Deus e falar, Senhor, tem misericórdia de mim. Faça como aquele publicano, bata no peito e fala, Senhor, eu não posso, eu não tenho, eu achava que eu podia. Mas a luz do Senhor vem na minha vida. Se o Senhor não fizer, em vão eu vou estar naquela célula. Se o Senhor não fizer, em vão eu vou fazer esse encontro. Se o Senhor não fizer, eu não vou abrir igreja. Se o Senhor não fizer, eu não faço conferência. Mas vem o teu reino. O Senhor é o principal, é o Senhor é quem faz. Essa é a segunda raiz que nos afasta. E nós vencemos a raiz, né, dessa justiça própria, reconhecendo que nós não podemos, reconhecendo que nós precisamos do Senhor. E a terceira e última raiz do engano, que eu acho que essa acomete 99,9% das pessoas, é a raiz da condenação. A raiz da condenação. Deixa eu dizer uma coisa para você. A culpa, a condenação e a acusação pertencem a uma mesma raiz, né? A mesma, a gente fala lá em Goiás que é farinha do mesmo saco. Culpa, condenação, acusação. Por quê? Porque o diabo usa isso para nos afastar do favor de Deus. Satanás significa acusador, e esse é o seu principal trabalho, te acusar, de dia e de noite. Que horas, pastor? Final de semana, época de encontro? Não, é todo dia. A Bíblia fala lá em Apocalipse 12, verso 9 e 10. Satanás, o sedutor de todo mundo, o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa dia e noite. Fala comigo, dia e noite. Como ele faz isso? Apontando seus erros. Primeiro apontando o quê? Os seus acertos. Você faz algo bom? Não, não está bom o suficiente. Nunca está bom, né? É aquele perfeccionismo, e se você não faz, se você faz, ficou bom. Não, mas poderia ter sido melhor. Agora, se você faz algo de errado, ele fica te lembrando, você sempre erra, você sempre comete esse erro, você sempre faz a coisa errada, ele fica te lembrando várias vezes, para você se sentir culpado. Eu enumerei aqui algumas mentiras, alguns tipos de acusações que o diabo coloca na vida das mulheres, né? Quem tem filho aqui? Levanta a mão. Seu filho ficou com febre, que é o primeiro pensamento que vem? O que eu fiz? Que vento que eu deixei ele pegar? O que é que eu fiz? É assim, não é? Às vezes o menino fica doente, a primeira coisa que vem, fala, ai meu Deus, o que será? Será que eu errei? Né? Principalmente quando é bebê, que depende 100% de você ali. Então, nós vivemos, muitas vezes, que a Bíblia fala que é de dia e de noite. E a minha oração, hoje de manhã, é que o Espírito de Deus te faça identificar essas raízes, identificar esses enganos, para você entrar debaixo, você viver debaixo do favor de Deus, que foi o lugar que Deus nos criou para viver, debaixo dessa bênção, desse favor, dessa graça imerecida. Então, o diabo também usa muitas circunstâncias, se o culto não está bom, se a célula não está boa, meu Deus, eu não orei o suficiente, né? Eu não jejuei, eu briguei com meu marido, a culpa foi minha. Às vezes, os esposos de pastores têm isso, né? A gente sempre orienta, no dia de culto,
Minha filha, ele pode ter cometido o pior dos pecados. Deixa para amanhã. No dia do culto, não. Né? No dia do culto você ora, você prepara o ambiente da sua casa. Não só o dia do culto, né? Mas nós, esposos de pastores, precisamos ter essa revelação de que o ambiente da casa, o ambiente do casamento, ele vai proporcionar ali um ministério abençoado. E a mulher, ela tem essa graça de Deus, né? A Bíblia fala que a mulher, sabe o que ela faz? Ela edifica, mas a insensata, com as próprias mãos, ela derruba. Então, está nas nossas mãos, não é? Então, se às vezes o culto não está bom, não orei o suficiente, se a célula não está boa, não multiplicou, a unção não fluiu, né? Vem já o espírito de acusação, né? Eu não sou a pessoa certa para liderar essa célula, eu não sou o pastor certo para pastorear essa igreja, Deus deve ter alguém melhor, né? Muitas vezes a acusação de filhos indiferentes a Deus. Meus queridos, nossos filhos pertencem a Deus. Se os nossos filhos por acaso esfriarem ou se desviarem, você vai orar e ele é do Senhor. E você não vai se sentir acusada e culpada, porque o seu acusador, ele faz isso para que você saia debaixo do favor de Deus. E você não vai permitir, muitas vezes, todas essas acusações, elas viram peso na nossa vida, né? Nós precisamos lidar com essas acusações. Sabia que a acusação e a condenação são motivos de muitas doenças, como depressão. As pessoas ficam com depressão, pânico, porque se sentem tão culpadas. Culpadas, às vezes, porque não conseguiu, né, ter um êxito. Som. Não conseguiu ter êxito, né, naquilo que Deus colocou no propósito, na célula, ou mesmo no trabalho. Então, muitas vezes o diabo vem para te acusar, para quê? Para você perder esse favor, não é? E muitas doenças também acontecem, como insônia, herpes, estresse, ansiedade, né? Então, tudo isso vem num pacote só. Som. Tem que apertar alguma coisa aqui? Som. Amém, som. E agora? Som. Amém. Com certeza deve ter alguém muito interessado, que você não aprenda, que você não conheça as armas, né, as raízes do engano, porque isso te trava, isso te impede de cumprir o propósito de Deus, isso te engessa. Sabe, a acusação, ela vem para te roubar a alegria, para te ver deprimido. E nessa manhã nós vamos lançar fora a acusação. Nessa manhã nós vamos cancelar todo esse tipo de raiz na nossa vida. Nós não vamos aceitar. Como podemos perceber então que nós estamos debaixo de condenação? Como? Eu quero dar coisas muito práticas para você, né? Uma sensação constante de incapacidade, né? Não consigo liderar, não consigo frutificar, não consigo multiplicar minha célula, não consigo discipular, avançar. Todos podem, mas eu não posso. Meu casamento não vai bem, eu sou incapaz, não sou a mulher que o meu marido merece, não sou a mãe que os meus filhos precisam. Uma sensação de incapacidade, uma sensação de frustração. Segundo, estamos sempre procurando o culpado, né? Não, o culpado deve ser aquele, porque o espírito da acusação, ele tem que achar a culpa, porque se você acha o culpado, você se vê livre. Então, Adão também agiu nesse espírito, porque ele falou para Deus, olha, foi aquela mulher que o Senhor me mandou lá, foi por isso que eu comi. Então, até Adão culpou Deus, né? Então, está sempre procurando o culpado, o sentimento de inferioridade. O sentimento de inferioridade, de achar que não é capaz, né? Olhando o tempo todo para si, se achando desqualificado, não se vendo apto para fazer, para cumprir o propósito de Deus. Esse espírito de acusação, ele vem, ele fecha, ele te prende, não é? Deixa eu dizer uma coisa para você: não creia nas acusações mais do que você crê no sangue de Jesus. Amém? Porque a palavra do Senhor fala que nós vencemos pelo sangue. E eu vou te dar então 3 maneiras, né? Nós vamos compartilhar
3 maneiras para vencer a acusação. Nós falamos que nós vencemos a raiz do medo, reconhecendo o amor de Deus, reconhecendo que somos amados por Deus, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Segundo, nós vimos que a justiça própria, e nós reconhecemos, nós vencemos, falando para Deus que realmente nós não temos. Se o Senhor não fizer, nós não podemos fazer. E nós vencemos a acusação. Vou te dar 3 maneiras. A primeira maneira de vencer a acusação, como que é? É identificando, fala comigo, identificando a voz de Deus e do diabo. Tem gente que confunde. Por quê? Porque se sente mal, se sente incapaz, se sente aquém, e às vezes ele pensa que é Deus que está mostrando. Não, Deus está me mostrando isso, tem que ser outro. Mas eu vou te falar uma coisa, 2 Coríntios 7, pode voltar, 7:10, olha que tremendo isso. Isso aqui é uma peneira para você. Isso aqui, ó, todas as vezes que você passar esse versículo aqui, você vai saber qual que é o sentimento, se ele provém de Deus ou não. A Bíblia fala, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. A tristeza de Deus a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. O que é isso? Todo sentimento, todo pensamento que te traz angústia, depressão, tristeza, te deixa para baixo, te deixa oprimido, te deixa aquém, incapaz, isso não provém de Deus. Porque a tristeza, segundo Deus, ela não traz pesar. Mesmo quando nós erramos, Deus nos mostra os nossos erros, Ele nos mostra as nossas falhas. Essa tristeza, ela traz arrependimento, e por um segundo que você se arrepende e reconhece, você salta de alegria, porque Ele te ama desse jeito, porque é o Deus da segunda chance. Nós precisamos identificar, meus queridos, precisamos ter uma vida vitoriosa, que identifica a voz do diabo, que identifica a voz de Deus. Então todas as vezes que você se sentir para baixo, triste, deprimido, aquela sensação ruim, aquele pensamento, isso não provém de Deus. E você já identificou, porque quando Deus mostra, Ele mostra para alegria, Ele mostra porque a tristeza de Deus não traz pesar, amém? Então tá bom, eu já identifiquei. Agora, mesmo quando o Senhor nos mostra os nossos erros, isso vai resultar em alegria no nosso espírito. Segundo, já identifiquei a voz, do diabo, da acusação. Então eu já identifiquei, então eu vou rejeitar. Eu não aceito, rejeitar as acusações que possuem causa ou não. Se a acusação possui uma causa, você realmente está errado, você identificou, você então fala, Satanás, até quando você está certo, você está errado. Porque mesmo me mostrando o meu erro, meu Deus me perdoa. Eu dou a volta por cima, eu me arrependo, eu aplico o sangue de Jesus, e o Senhor me aceita do jeito que eu sou, e eu vou fazer uma obra vitoriosa, debaixo do favor de Deus, não mais debaixo da acusação. Terceira arma, infalível. Agora essa aí é infalível. Você já identificou, você já rejeitou, não te aceito. Nós vencemos a acusação pelo sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro que foi derramado a favor de todos nós. A Bíblia diz, Apocalipse 12:9, foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, sedutor de todo mundo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos. O mesmo que os acusa de noite, diante do nosso Deus. Diante do nosso Deus significa, inclusive, aqueles que estão em Cristo. Você está diante de Deus, é você mesmo que Ele acusa, E a Bíblia continua, eles, pois, fala, eu estou incluso aqui. A Bíblia fala, eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo à face da morte não amaram a própria vida. Então, quando eu identifiquei a acusação, quando eu reconheci, quando eu rejeitei, eu falo, Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus, porque o sangue do Cordeiro já me limpou, Ele já me lavou, eu não vou viver debaixo de acusação, eu rejeito esse espírito, eu te ordeno, caia por terra da minha vida. Eu tinha uma secretária, muito assim pentecostal, e ela era uma pessoa muito engraçada, que tinha
esse hábito, né, de falar do sangue de Jesus, que acaba que virou um jargão, né, virou uma maneira assim de falar de qualquer maneira mesmo. E lá em casa ela falava o dia inteiro, sangue do cordeiro, e lavava a vasilha, sangue do cordeiro, e fazia comida, sangue do cordeiro. E aí eu estou vendo aquilo, né, hoje ela não está mais comigo, meu filhinho, pequenininho, ela ia embora, ele ficava lá tomando sangue do cordeiro, sangue do cordeiro. Eu falava, gente do céu, fico pensando, não tem valor, porque não sabe o significado, mas nós sabemos o significado. Nós usamos o sangue do cordeiro, nós declaramos que o sangue do cordeiro já nos lavou, amém? Queria passar um vídeo, a gente já está quase encerrando, se for possível, deu certo? Eu queria que você olhasse, porque esse vídeo, ele traduz o que exatamente aconteceu na nossa vida, que era quando o sacerdote, né, ele recebia ali um ofertante que trazia um cordeiro no tabernáculo para apresentar diante do sacerdote, para que ele fosse aceito, porque no Velho Testamento, ali no tabernáculo, o sacerdote, ele recebia ali o ofertante, aquela pessoa que tinha pecado. Vamos passar, e à medida que for passando eu vou te explicando. O ofertante trazia o cordeiro até o tabernáculo e o apresentava diante do sacerdote. O sacerdote então avaliava o cordeiro. Ele não avaliava o ofertante, mas o cordeiro. Se ele não tivesse defeito, se ele fosse aceito, então ele recebia. E depois de ter sido aceito, ele impunha as mãos sobre o cordeiro, sobre o animal. Nesse momento, aconteciam duas coisas. Os pecados do ofertante passavam para o cordeiro, eles eram transferidos. E a justiça do cordeiro vinha sobre o ofertante, sobre aquele pecador, ela era transferida. Então era feito aquele sacrifício. O sangue era puro. Ele era ofertado a Deus como aroma suave. Quando o cordeiro era imolado, todos os pecados do ofertante, eles eram perdoados. E ele ia embora, completamente justo, diante de Deus. Pode acender. Fala, glória a Deus. Isso aconteceu com você e comigo. Quando Deus olha para você, Ele não vê o seu pecado. Quando Ele olha para você, Ele vê o sangue do cordeiro, que não tinha pecado algum. A Bíblia fala que nós nos revestimos de Cristo. Cristo é perfeito, nós não somos, mas Ele é. Quando Deus olha para nós, Ele não vê o nosso pecado, Ele não vê a nossa imperfeição, Ele não vê as nossas falhas, Ele não vê os nossos erros, mas Ele vê Cristo, o sangue do Cordeiro, amém? Para encerrar, como que nós, a palavra de Deus fala em Romanos 8:1, agora pois, já nenhuma, fala comigo, nenhuma. Nós vamos falar esse versículo então, juntos, no 3, amém? 1, 2, 3. Agora pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus? Fala comigo, nenhuma. Nenhuma condenação, acusação, mas há para a minha vida, porque eu estou em Cristo Jesus, amém? Como permanecer debaixo do favor de Deus? Deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido. A palavra de Deus fala que aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então você é a justiça de Cristo. Fala para a pessoa que está do seu lado, você é a justiça de Cristo. Fala, você é filho amado de Deus. Lá na cruz, o que acontece? Nós não somos perfeitos, mas lá na cruz o perfeito foi imolado. E Ele foi aceito. Por que Ele foi aceito? Porque não havia pecado nenhum, amém? Fala comigo, eu sou justiça de Cristo. Romanos 5:21, aquele que, a fim de que como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça, pela justiça, para a vida eterna mediante Jesus Cristo.
Olha, esse texto fala o quê? Que o Senhor vai fazer reinar a graça, pela justiça dEle, não a sua justiça. Porque a justiça de Cristo foi o sangue perfeito, imolado sem nenhum defeito. Graça é favor, nós recebemos a graça, recebemos o favor de Deus, porque nós não precisamos pagar nada. Você não precisa fazer sacrifício mais. Você não precisa mais ficar 40 dias sem comer carne na quaresma. Você não precisa mais, como nós temos lá em Goiânia, né? O povo vai para a Trindade de a pé, para pagar promessa, ou seja, aqui em Aparecida, né? Que as pessoas, você não precisa mais, porque o preço já foi pago. Já foi pago, e você está debaixo desse favor, dessa graça imerecida. E por fim, Hebreus 10, 14 ao 17. Porque com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Ele já te aperfeiçoou. Fala, eu já fui aperfeiçoado em Cristo. Eu estou em Cristo. Por isso, nenhuma condenação e acusação mais há para a minha vida. Amém? Sabe qual que é a vontade de Deus? É que você possua essa cidade. O plano de Deus é alcançar essa cidade. A palavra do Senhor fala em Gênesis 22, 17. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nelas serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Sabe quando nós vamos alcançar o rebanho mais precioso? Sabe quando nós vamos fluir nessa graça? Quando nós tivermos revelação que estamos debaixo do favor de Deus, que o preço que precisava ser pago já foi pago, o sangue sem nenhum pecado, ele já foi aceito. Eu queria que você ficasse de pé nessa manhã. Deus nos chamou para conquistarmos essa cidade. Deixa eu dizer uma coisa, lá em Goiânia, Deus começou uma obra há 18 anos atrás. A Igreja Videira começou na garagem da nossa casa, né? Na minha casa, a casa do pastor Naor. E hoje nós contemplamos essa obra, contemplamos tudo que Deus tem feito. Contemplamos as crianças. Mês de outubro nós vamos receber uma equipe de pastores, né, de outros países que estão vindo conhecer o nosso trabalho, que conheceram na Global King do Testemunho, dos Radicais Kids. As maiores igrejas que a gente tem visto, reuniões, não se fala de mover de Deus no meio das crianças. Mas nós temos experimentado mover. Não porque nós temos alguma coisa, não porque nós podemos fazer, mas porque nós estamos debaixo do favor de Deus. Você sabe por que Deus tem feito algo lá em Goiânia, está fazendo aqui? Porque nós reconhecemos que estamos debaixo do favor de Deus. Deixa eu dizer uma coisa, é fato isso. Pessoas que não se apropriam o favor de Deus para a sua vida, é porque não sabem que o favor não depende, né, do que eu posso fazer para Deus. Mas o favor de Deus depende de uma posição. Sabe qual é? A posição de filho amado. A posição de filho amado. Se você quer entrar debaixo do favor de Deus, você primeiro precisa reconhecer esse amor. Você precisa lançar fora todo medo, você precisa confiar somente no Senhor. Você precisa lançar fora todo medo, porque você não vai conseguir. Porque Ele já conseguiu por você. Você não vai se esforçar, porque Ele já pagou o preço por você. A Bíblia fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Deus está levantando um povo destemido. Deus está levantando mulheres fortes na oração. Mulheres que vencem a acusação, que vencem, sabe, a condenação do diabo, que discernem a voz do inimigo e que diz: aqui você não vem, aqui você não entra, porque eu fui lavado pelo sangue do Cordeiro. Mulheres que fluem são mulheres que andam em liberdade. Nós não vamos ser mulheres deprimidas, não vamos ser mulheres ansiosas, vamos ser mulheres dependentes de Deus, mulheres que fazem a obra debaixo da graça, debaixo do favor de Deus.
Nós vamos lançar nessa manhã fora todo medo. E eu já queria que você fechasse os seus olhos. Deixa o Espírito de Deus falar. Deixa o Espírito de Deus soprar. Deixa o Espírito de Deus tocar em você. Você que estava debaixo do medo, da angústia, da acusação, porque você não consegue. Porque o peso está forte, está pesado demais. A palavra do Senhor diz: vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, toma sobre vós o meu jugo que é leve, o meu fardo que é suave, toma. Oh Espírito de Deus, eu oro nesta manhã para que o Senhor envolva este lugar com o teu Espírito. Oh, eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Aonde você está, você pode levantar a sua mão bem alto e você pode começar a declarar: nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Abre a sua boca e comece a declarar: eu estou debaixo do favor de Deus. Eu repreendo agora. Comece a falar, abre a sua boca. Fala: eu repreendo espírito de acusação. Abre a sua boca e vai mandando embora o acusador, aquele que te acusa de dia e de noite. Você diz: eu te venço pelo sangue. Eles, pois, o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. O sangue foi suficiente. O sangue que não tinha pecado, o sangue que foi aceito, ele está sobre mim. Portanto, quando Deus olha para mim, Ele não vê minha falha, Ele vê o sangue de Cristo. Ele vê a perfeição. Ele vê a perfeição de Cristo. Você é aceito. Deus não está nervoso com você. Deus não está. Deus te ama. Você é o filho amado. Vai rejeitando agora. Vai rejeitando agora a justiça própria. Vai rejeitando e vai se entregando. Vai se entregando ao Senhor. Dos meus inimigos, eu não posso nada se o Senhor não fizer. Libertaste-me. Todos meus medos se vão. Você é favorecido. Você está debaixo do favor de Deus. E o que temer? Eu sou filho de Deus. Eu não sei o que temer. Eu não sou escravo do medo. Eu sou filho de Deus. No ventre da minha mãe, sim, Deus, escolheste-me, o meu nome me chamou. Renascido fui em teu grande amor. Seu sangue flui em mim. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. se existem pessoas aqui debaixo desse medo, dessa angústia, que você não tem conseguido vencer, você não tem conseguido, nós vamos orar por você. Você pode vir aqui na frente, os pastores vão orar. Às vezes o medo, a angústia, a ansiedade tem roubado as suas forças, tem roubado o seu vigor, tem roubado a sua alegria. Você não consegue mais se alegrar, porque o medo
agora essa música, daqui a pouco eu gostaria que os pastores colocassem as mãos. Expulsa agora a raiz do engano, do medo. Você pode agora, onde você está, você pode dizer: eu sou filha amada, eu sou filha amada de Deus. Ele achou que valia a pena mandar o único filho e me achar, te alcançar. Rejeita agora, ainda que não tenha alguém orando por você, abre a sua boca. Rejeita o medo, rejeita e declare: eu sou filho muito amado. Nós vamos cantar: eu sou filho amado de Deus. Amém? Nós somos filhos amados. Aleluia. Declare isso em fé: eu sou filha amada. Eu sou filho amado. Deus, aleluia. Eu sou filho amado. Eu sou filho amado. Eu sou filho amado. Vai recebendo esse amor, vai recebendo, vai declarando. Eu sou filho amado. 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 Eu não sou mais escravo do medo, declare em fé. Eu sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Abraça sim. Abraça sim. Abraça o seu amado. Sinta o amor de Deus. Recebe esse amor. Vai dizendo: eu sou filha amada de Deus. Eu não sou amada pela minha perfeição, por aquilo que eu posso fazer, mas apenas porque eu sou filha. Eu sou filha amada. Filho amado. Eu sou 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 filho amado. Agora você vai levantar as suas mãos bem alto e vai declarar: eu não sou mais escravo do medo. Eu não sou, eu não sou. Do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou escravo. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo
sou, Aleluia, Jesus. eu não sou. Eu sou Meu amado, eu sou amada demais pelo Pai. Filha amada, favorecida. Sou favorecida, estou debaixo do favor. Vai dizendo, eu estou debaixo do favor. Eu estou debaixo do favor. Porque eu sou filha amada. Eu sou filho de Deus. 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 Filho amado. A pessoa que está do seu lado, dá um abraço. Amado. Fala, você é favorecida. Você está debaixo do favor de Deus. Você é filha muito Sou amada. filho. Muito amada. Você é favorecida. Porque você é amada. Ele te ama. Amém? Somos amadas do Pai. Somos favorecidas. Vivemos debaixo desse favor. Vivemos debaixo dessa graça. Do favor imerecido do Pai. Amém? Aleluia. Glória a Deus.